Pessoal, dando início agora à nossa sexta aula de cálculo de medicamentos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagem. Mas antes de falar de porcentagem em si, vamos falar um pouquinho sobre concentração de solução. O que é concentração de solução? É a relação entre a quantidade de soluto, que é o pó, é a parte pesada, concentrada, como por exemplo café, que é menor em quantidade, relativa à quantidade de solvente, como por exemplo a água, que é em maior quantidade. Tá? Então, concentração de solução é a relação entre o soluto e o solvente. Soluto é sempre a parte concreta, né? E o solvente é a parte líquida, certo? Então, olha só, para a gente voltar por esse exemplo agora para a nossa realidade em cálculo de medicações. A gente pode usar, por exemplo, o cloreto de sódio a 0,9% de 100 ml, onde o cloreto de sódio, né, 0,9%, que é a mesma coisa que 0,9 gramas, é o soluto, né, a substância que foi diluída e a substância que está em menor quantidade. E a água para injeção, que equivale aos 100 ml, é o solvente, é a maior quantidade. Então, numa concentração de solução, a gente sempre tem uma quantidade do soluto, que é aquela parte que foi diluída ou será diluída, e uma quantidade de solvente, que é a parte líquida que vai diluir toda a substância, tá? E porcentagem? A porcentagem é outra forma de demonstrar a concentração dos medicamentos. E o que isso significa, pessoal? Então, o termo porcento significa centésimo. O percentual é a fração onde o numerador é expresso e o denominador que não aparece é sempre 100. Então, em outras palavras, gente, o número que vem antes do símbolo de porcentagem, ele vai indicar quantas partes de soluto, que sempre vai estar em menor quantidade, existem em 100 partes de solução, que é a maior quantidade. Então, aqui, por exemplo, 0,9% vai significar 0,9 grama em cada 100 ml. Esse porcento significa em cada 100 ml. Então, num cloreto de sódio, 0,9% significa que eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio em cada 100 ml, tá? De solvente. Então, na prática, vai ficar assim, ó. 5% vai indicar que eu tenho 5 gramas de soluto em 100 ml de solvente. Se eu tenho um soro glicosado a 5%, então eu vou ter 5 gramas de glicose em cada 100 ml, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, um soro glicosado 5% em 250 ml, eu sei que 5% é 5 gramas em 100 ml. Em 250 vão ser X. A gente sempre na porcentagem vai buscar o soluto, né? A parte menor. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre os tipos de soluções, porque a gente estuda porcentagem justamente para entender a concentração desses solutos, né? Então, a gente tem alguns tipos de soluções. Por exemplo, solução isotônica. É uma solução que possui a mesma concentração plasmática, ou seja, uma solução com concentração igual ou mais próxima possível à nossa concentração sanguínea. Então, por exemplo, o cloreto de sódio, né, o sorinho fisiológico, 0,9%, que significa 0,9 gramas em 100 ml, ele é uma solução isotônica, porque ele possui a mesma concentração do nosso plasma sanguíneo. E essa solução ela é composta por uma parte que está em menor quantidade, que é o cloreto de sódio, que ele vem em 0,9 gramas, certo? Que corresponde ao soluto, e uma parte em maior quantidade, que é o solvente, que corresponde a 100 ml, nesse caso do soro, 100 ml de água destilada. Então, quando eu pego água destilada e misturo ao cloreto de sódio, eu crio uma solução isotônica, eu crio o soro fisiológico, tá?
Solução hipotônica. É uma solução, pessoal, que possui uma baixa concentração plasmática, ou seja, ela possui uma concentração abaixo da concentração do nosso sangue. Então, por exemplo, soro de glicose a 2% de 100 ml. Significa que eu tenho 2 gramas de glicose em cada 100 ml, tá? Então, aqui eu tenho essa solução, uma solução hipotônica, porque ela tem uma concentração baixa em relação ao meu plasma, tá? Uma solução hipertônica é uma solução que possui uma alta concentração plasmática, ou seja, ela vai possuir uma concentração do soluto maior do que a concentração do sangue. Então, por exemplo, soro glicosado a 10% de 500 ml. Significa que eu tenho 10 gramas de glicose em cada 100 ml, tá? Onde 10 gramas é a parte do soluto e a água para injeção, 500 ml, é o nosso solvente em quantidade maior. Mas 10% significa 10 gramas em 100 ml, tá, gente? Nesse soro glicosado de 500 ml, uma concentração a 10%, a quantidade de glicose é outra, tá? Aqui a gente só está estudando solução hipertônica, é aquela que tem uma concentração maior do que a minha concentração plasmática. Solução hipotônica é aquela que tem uma concentração abaixo da concentração plasmática. E a solução isotônica é a que tem a mesma concentração plasmática, tá? Vamos calcular então?